A Bítia também é nova. A Bítia entrou na sexta. Bítia, você assistiu nossa aula sexta? Assisti. Assistiu? Legal. Então eu que não fiquei esperta para ver o nome. Então, Bítia, o Vitor, também é novo. E tem mais uma, é Ana... Ana Laura, não é? De agora? Não, tem mais uma, são 4. Deixa eu ver aqui, pera lá. A Ana Laura, a Andréia, a Bítia e o Vitor. Isso, o André. Ana Laura, a Andréia. A Bítia e o Vitor. Aí a gente fala com eles em separado depois. Tá. Então, sejam bem-vindos aí os novatos que entraram depois. Apresente-se, Marta, que eles já tiveram aula comigo. Ok. A Marta... Ficou mudo. Agora Ficou foi. porque eu deixei todo mundo mudo. Certo. A Marta eu só vi no vídeo aula mesmo, das aulas que eu consegui, né, do ciclo cromático, foi o que eu vi. Só. Ah, tá. Na verdade, a gente tá nas 2 primeiras atividades, né? Não, teve a primeira, né, que acho que teve uma boa parte que não fez, que foi uma paisagem que eu pedi, um desenho livre para usar o lápis de cor, né? Ter o primeiro contato com o lápis de cor. E aí, é óbvio que quem entrou depois não fez e provavelmente também não vai precisar fazer, tá? Nós estamos no 8º POAD, né? No segundo para vocês, né? Então, essa primeira quinzena e segunda quinzena, né? Então, a gente pediu, expliquei sobre o círculo cromático. O pessoal que entrou agora, eu não sei se a gente vai ter que atualizar, né, Raquel? Isso, vamos conversar com a sala, depois a gente fica com... Aí a gente atualiza. O pessoal que entrou hoje vai ter que depois acessar a tarefa, né? Que a gente já mandou a apostila da disciplina, tá tudo, né? Os modelos dos exercícios, tudo das tarefas, né? Peço que vocês leiam com calma, tá, gente? Para vocês não se apavorarem, que vocês estão entrando depois, aí vocês falam, meu Deus, já tem esse monte de coisa para a gente ler, para a gente fazer. Então, calma, tá? Que o pessoal que entrou depois, é óbvio que a gente sabe que vai ter, né, um tempo aí de desvantagem dos outros alunos que estão desde o início, tá? Então, fiquem calmos que a gente vai conversando aí. Vocês podem chamar a gente no chat da plataforma. Se tiver alguma dúvida também, passa no grupo que a Laís passa para a gente, né? Ou qualquer outro aluno pode entrar em contato. Gente, a gente vai conversar com vocês hoje. A gente já falou nos outros dias. Como a gente tem o mês inteiro para desenvolver as 2 atividades, né? Vai ficar meio repetitivo as explicações. E se a gente se adianta, como eu fiz a semana passada, eu posso correr num erro aí, né? E aí o pessoal já queria se adiantar. Eu falei da psicologia das cores, aí o pessoal já quis que eu mandasse, né? O livro lá que eu falei da autora. E não se adiantem para fazer os trabalhos, tá? Esperem a gente postar o trabalho na plataforma com o passo a passo, tá? Para vocês não terem que fazer, às vezes, o mesmo trabalho 2 vezes, né? Porque enquanto a gente não disparar a atividade para vocês, né? Vocês não têm como saber os detalhes, tá? Então, não se antecipem. Eu sei que tem gente que é ansiosa, que já fez os 2 que eu pedi, aí quer já fazer, né? Eu já até passei no grupo o CIMIC, o Círculo Cromático CIMIC, que é o segundo círculo que a gente vai fazer depois do RYB, e eu sei que tem gente que já deve estar fazendo, mas eu não deveria ter feito isso, tá? Eu vou puxar a minha própria orelha, porque aí a pessoa fica mal acostumada, aí ela acaba aquele e vem lá no particular. Ai, professora, você não pode já me adiantar a próxima atividade? E eu não vou fazer isso, tá? Porque, na verdade, eu não posso beneficiar um,
né? Eu tenho que fazer uma coisa no coletivo, né? A sala de aula como um todo. Então, a gente tem que respeitar o tempo, o prazo, né? Se vocês têm o prazo do mês de setembro inteiro para entregar essas duas atividades, vocês vão ter que fazer essas duas atividades nesse mês, tá? Eu não vou ficar adiantando as próximas, porque talvez isso acabe até gerando um atrito, né? Com os próprios alunos da sala. Aquele aluno que não tem essa disponibilidade de adiantar, ele pode se ofender. E aí é capaz, né, de dar algum atrito até com a gente, com o professor, acaba reclamando com o coordenador, que a gente já teve esse tipo de acontecimento, tá? Então, tenham calma, tá? Quem já fez as duas atividades, fique tranquilo, entre na aula, se não tiver nada de novidade, né, para passar, vocês podem entrar, sair, vai fazer atividade de outra disciplina que vocês estejam atrasados. Então, eu estou adiantando isso já para vocês, porque eu percebo uma afobação, às vezes o aluno quer se adiantar, ele já quer fazer lá na frente, né? Não façam isso, tá? Porque a hora que realmente os professores, né, todas as disciplinas estiverem ali, né, pegando fogo, né? Aí, às vezes, a gente, nossa, né, não tô dando conta. Aí começa a bater um desespero. Então, não tentem colocar o carro na frente ali do boi, tá bom? Uma expressão antiga, mas que é conveniente aqui. Façam as coisas de acordo com o que a gente vai pedindo na plataforma. E tudo que a gente trouxer na aula online é um a mais que a gente traz para vocês para beneficiar, para aprofundar o aprendizado de vocês, né? Então, eu e a Raquel, a gente sempre traz alguma coisa nova, diferente, né? A semana passada a gente compartilhou como é que chama, Raquel? O e-book foi que a gente fez? Foi o e-book da Guararapes. Isso, acho que foi. Então, é óbvio que a gente sabe que vocês estão iniciando o curso, tem gente que não tem ainda tanto conhecimento, né? Mas a gente tem que ampliar os horizontes também, tá? Então, eu queria que vocês abrissem aí o microfone ou no chat escrevesse se vocês estão com alguma dificuldade nessas duas atividades desse mês de setembro que a gente postou. Se a gente está indo muito rápido, a gente precisa ter um feedback, né? Porque como a gente conversou com a turma do segundo agora há pouco, aqui na plataforma a gente só vê fotos, a gente não vê a expressão de vocês, a gente não consegue perceber o que vocês estão sentindo sem vocês darem esse feedback a nós, né? Então, eu colei aqui no chat, Marta, o que são as nossas atividades da primeira e segunda quinzena. Eu vou ler da segunda que a gente está iniciando, né? A primeira já foi, mas se alguém tiver dúvida, pode retomar. Então, para a segunda quinzena, nós vamos pintar um ambiente com a tríade primária, que são as cores primárias, né? Explorar o ambiente com as cores neutras, que são tons de preto, cinza, branco, nude, bege e marrons, e colocar em um ponto estratégico como parede, tapete, almofada, sofá ou poltrona. As cores primárias, deixando o ambiente equilibrado e bonito esteticamente, e os exemplos foram disponibilizados na plataforma. A Tainá está dizendo que para ela está tudo tranquilo e já está até adiantado. Eu sei que tem alunos que estão mesmo adiantados. E por isso que eu, assim, na minha cabeça, não tem problema, eu já adiantei o círculo CIMIC, né, já passei no grupo de vocês, né, e depois eu parei para refletir e eu falei, bom, eu acho melhor não fazer isso, porque vai dar problema ali na frente, né? O aluno que não consegue se adiantar na atividade, é capaz de ele ficar ofendido, ficar, né, achando que a gente está privilegiando os alunos que têm mais tempo. Então, eu achei que eu não tomei uma decisão tão acertada, né, fazendo isso. Então, eu quero que vocês até
Me desculpem aí, né, se eu me adiantei, mas não tem necessidade alguma de vocês fazerem atividades adiantadas, tá? Até agora eu pedi o círculo RYB, vou ver se eu abro ele aqui, que bastante gente já entregou. Apareceu aí, Raquel? Apareceu. Certo. Então, vou dar uns comandos aqui, né, para quem ainda não fez. Não esqueçam de pôr a margem, de passar a canetinha preta, de escrever com a letra técnica, tá? Não façam garranchos. Quem botou linha, apague a linha. Já teve gente que postou sem margem, escreveu, né, meio, sei lá, começou de um jeito, acabou lá, fez assim, na diagonal, né? Com letra de mão, né? Então, assim, pintou muito clarinho, tá? E eu dei a devolutiva já lá na plataforma, né? Eu acho. E eu escrevi ali, então, pintar mais escuro, né? Então, vocês têm até dia 30, gente, para repostar. Quem quiser fazer de novo, não é fazer de novo, reforçar a pintura, tá bom? Reforcem a pintura, quem fez muito clarinho. Não é para ter dó, gente, do lápis de cor, tá bom? É para colocar força mesmo. Vocês estão enxergando aqui esse círculo que eu estou mostrando? A gente não dá o exemplo à toa, assim, pintado forte. É porque a gente quer que chegue nesse ponto, tá? Então, quem fez muito clarinho, perde o medo do lápis de cor, tá? Ele não morde, pode pintar forte. O máximo que vai acontecer é gastar um pouquinho mais rápido, mas a caixa de lápis de cor, ela dura o curso inteiro, tá? Fiquem tranquilos. Então, não tenham medo de pintar forte, porque se você pintar fraco e errado, dá no mesmo, né? De você pintar forte. Se você está usando a cor correta, não tem como você errar, né? Então, eu já percebi que teve gente que postou muito clarinho a atividade, eu fiz a colocação lá, então a pessoa pode ir lá pintar de novo, e depois, tirando a dúvida, eu já falei isso com vocês, vou falar novamente. São 2 atividades no mês, então tem gente que postou a primeira, aí o Felipe perguntou se a gente, quando postar a segunda, né, se não elimina a primeira. Elimina sim. Então, quem quiser deixar para postar as 2 no final, pode deixar, né? E postar as 2 juntas. Quem já postou, quando for postar a segunda, posta a primeira junto, novamente, para vocês não correrem o risco do professor achar que você não entregou a primeira atividade, tá? Então, eu conversei com a coordenadora do curso, com a coordenadora do Polivalente, e elas orientaram assim. Para vocês postarem. Quem já postou a primeira atividade, posta de novo junto com a segunda, tá? Que tem como fazer isso. Para vocês não correrem o risco de ficarem com falta, né? Ou de ficar sem uma das 2 notas, tá bom? É uma orientação que a gente teve dos coordenadores, certo? Então, acho que do círculo cromático, né? Já foi muito bem explicado. Que as 3 cores primárias, né, geram as outras cores. Então, a mistura das primárias vai gerar uma secundária, né? E da primária com a secundária vai gerar uma cor terciária, certo? Que tá entre elas 2 aqui, ó, tá? E se alguém ainda não entendeu isso, eu gostaria que me perguntasse, tá, gente? Já foi explicado tudo isso, porém, tem gente que fica com dúvida, e eu acho que eu e a Raquel estamos aqui para tirar e sanar essas dúvidas. Não adianta você postar a atividade na plataforma correta, porque você olhou, copiou e fez igual, e você não entendeu. Mas não entendeu, O importante é que você faça e entenda o que você está fazendo. Então, o triângulo aqui, né, no meio, são as cores primárias, as primeiras. O amarelo, o azul, né, esse azul mais escuro, e o vermelho. E aí, para fazer uma cor secundária, eu vou misturar 2 primárias. Então, eu vou pegar o amarelo e o vermelho, vai dar o laranja. O amarelo com o azul vai gerar o verde. E o azul com o vermelho vai gerar o violeta, ou roxo, tá?
E aí, na cor terciária, eu vou misturar uma primária com uma secundária. Então, pego o amarelo e o laranja, que estão aqui, ó, né? O vértice aqui do triângulo, né? Tá batendo aqui. Então, o amarelo e aqui o laranja. Eu vou misturar as duas e vai gerar um laranja, né? Um amarelo alaranjado, vamos falar assim, tá? Se eu pegar o vermelho, né? Aqui, ó, a cor primária, com o laranja, que é uma cor secundária, vai gerar um vermelho alaranjado, né? Um tom bem carmim ali, né? E assim por diante, tá? Se eu pegar a cor primária azul com a cor secundária verde, eu vou gerar esse azul esverdeado aqui, que é uma cor que eu acho linda, maravilhosa, que tá aqui do lado esquerdo, tá? Então, ó, o azul da cor primária, o verde da cor secundária, gerou a cor terciária aqui, que é o azul esverdeado, tá? Então, essa mistura de cores, né, a gente consegue gerar da primária, gera a secundária, e a primária e a secundária gera a cor terciária. E aí a gente tem uma gama, né, de laranjas, de tons de azul, de tons de verde, né? A gente pega catálogo aí de casa de tintas, né? A gente tem infinitos tons de azuis, de verde, de laranja, de amarelo, né? Fora as cores neutras que não entram no círculo cromático, tá? Então, o preto, branco, cinza e os tons de bege e marrom, eles não entram aqui exatamente porque eles são tons neutros, tá? Eles são muito utilizados nos projetos, né, de design de interiores, porém, eles não entram nos círculos cromáticos, tá? Nós trabalharemos com esse sistema RYB, que é o R do red, que é vermelho, o Y do yellow, que é amarelo, e o B do blue, que é o azul, né? E a gente vai trabalhar também com outro sistema chamado CIMIC, tá? Que é um azul um pouco mais claro, o magenta, né, que é um rosa choque, e o amarelo. Então, é um outro sistema que é utilizado muito nas gráficas, né, de impressão de trabalho, tá? Esse círculo RYB, como eu já expliquei, ele é muito utilizado por pintores, por artistas mesmo, né? Mas o CIMIC, que é o próximo que a gente vai fazer, ele é mais conhecido, talvez porque as pessoas têm impressora em casa, e aí quando vai trocar o cartucho, né, tá lá as 3 cores primárias, o amarelo, o magenta e o azul ciano, e mais o preto, né, que o preto ele é uma cor neutra, que na impressora ali, ele serve para se misturar com essas 3 cores primárias e gerar todas as cores, né, das impressões que a gente faz, tá? Isso tá na apostila, essa explicação, tá bom? Eu vou descompartilhar aqui essa tela. Eu não lembro se eu compartilhei com vocês os exemplos de ambientes com as cores primárias, que é a segunda atividade. Mas eu vou pôr de novo, tá? Vou passar rápido, para quem já viu, né? Ficar vendo tudo de novo é chato, isso. Mas eu acho que é importante para quem ainda não viu. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ambientes, cores primárias. Então, gente, eu pedi para vocês pintarem um ambiente com a tríade de cores primárias, ou seja, o azul, o amarelo e o vermelho. Então, está evidente aqui nessa imagem, né, que o destaque aqui são as cores primárias, a tríade de cores primárias. O que tem no restante do ambiente? Cores neutras, tons de madeira, né, cinzinha claro, tem um pouco de preto no tapete, aqui nesse puff, né? Mas o que chama atenção mesmo é essa tríade de cores primárias, que está bem evidente aqui, né, nos quadros, na banqueta, aqui na mesinha, né? E nesse puff grande aqui, azul, em tom de azul, e esse sofá que está bem clarinho também, um tom de azul bem clarinho. Então, a gente tem uma composição de cores aqui, uma harmonia, né? Com as cores primárias,
que não deixou o ambiente carregado, né, que está equilibrado, e ele está equilibrado exatamente porque tem as cores neutras fazendo o contraponto aqui, tá? Aqui a gente já tem um exemplo um pouco mais exagerado, né, das cores primárias, mas tem gente que gosta muito de cores, e então o designer faz o que o cliente gosta. Aqui é um outro ambiente onde a gente tem o vermelho e o amarelo mais evidentes, né? E o azul bem clarinho ali só no tom do quadro, né? Mas não deixa de ser uma tríade de cores primárias também, com as neutras. Outro exemplo aqui a gente tem um azul um pouquinho mais claro, que é quase o ciano do próximo círculo, né? A gente tem um amarelo lá no ladrilho hidráulico ali acima da bancada da pia, né? E na parte de cima aqui, chegando quase no teto, né? Essa faixa aqui amarela. E a gente tem o azul na parede e depois vem a cor, né? Que é o magenta aqui, né? Do ciano, nas almofadas, no quadrinho, né? Então, também tá equilibrado, acho que não tá brigando, né? O impacto aqui, a cor da parede, né, foi no tom azul, que tá, assim, não tá tão forte, tão evidente assim. Então, é a maneira que a gente vai, né, achando aí para compor as cores, tá? Às vezes a gente usa nas paredes, às vezes a gente usa só nos objetos decorativos, né, e no mobiliário. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui, ó. A gente tem as cores primárias só no mobiliário, tá vendo? Nas almofadas, aqui nas mesinhas, nos puffs, né? E aqui, ó, nos vasos. E tem no planejado aqui, nessa prateleirinha aqui também, né? Então, a gente percebe que não tem na parede, não tem no tapete. Então, onde chama mais atenção? É você colocar numa parede mesmo, né? Quando você coloca só nos objetos decorativos, fica mais fácil de fazer, tá? E menos desafiador. Aqui também temos um outro exemplo, onde a maioria do ambiente vem com as cores neutras, né? Madeira, cinza. E aí a gente tem a cadeira aqui nos tons de azul e amarelo. E tem o vermelho aqui, né? Só uns detalhes aqui em vermelho. Aqui um outro exemplo, onde a gente tem uma poltrona na direita que tá, né? Só um pedacinho dela no tom do amarelo. O outro sofá num azul bem clarinho, né, bem suave, né, que não briga. E aí a gente tem o destaque nas almofadas. Então também é uma outra maneira de você usar as cores sem chocar tanto, sem colocar em tapete, sem colocar em parede, né? E do mesmo jeito você utilizou a tríade de cores primárias. Aqui também, bem discreto, porém a gente já vê aqui um tapete no tom de azul, né? E ele não tá destoando em nada aí, não tá desequilibrando o ambiente, né? A gente tem um pouquinho de vermelho nos objetos decorativos, na almofada, e o amarelo também, objeto decorativo e almofada, né? O que tá destacando aqui mais é a tonalidade do azul. O sofá tá num tonzinho cinza, a parede branca, cores neutras, né? A mesa também cor neutra. Aqui a gente tem um ambiente bem grande, né? Onde foi utilizado as cores, a tríade de cores primárias, porém bem, vou falar econômico aqui o modo, né? Usou no quadro, né? Nas almofadas e nessa poltrona aqui à esquerda, né? E o restante cor bem neutra, né? Cinza e branco, que a gente tá vendo aqui. E esse pendente aqui que tá com, né, um tom de preto e essa mesinha lateral também, um tom mais escuro. Mas o que predomina são as cores neutras, e aí o que chama atenção? A tríade de cores primárias. Então, quando a gente for aprofundando os conhecimentos, vocês vão ter que saber lidar com esse equilíbrio de cores, né, gente? Então, nossa disciplina é para isso, que vocês aprendam, aprofundem sobre as cores e as suas harmonias. Aqui também a gente tem no quadro, nas almofadas, nesse puff aqui grandão, né?
nesses objetos decorativos da mesa. Então, as cores primárias foram utilizadas só no mais... Aí tem a mesinha lateral aqui também, no tom mais pro vermelho aqui. Então, a gente tem a maioria do ambiente com as cores neutras e os toques, né, com a tríade de cores primárias, né, que trouxe a vida aí para o ambiente. Aqui a gente tem um exemplo bem legal de cores primárias. O tom da cadeira está um pouco mais escuro. Aí tem o vaso aqui em vermelho e os armários em amarelo, né? E um pouquinho do ladrilho hidráulico aqui da parede, que é o acabamento, né, da parede, que tem um amarelo e cinza aqui. Mas o restante a gente percebe que são cores neutras, né? Porém... Oi? A Maria das Graças está perguntando se essa tarefa também é para reforçar as cores, que ela esfumaçou. Olha, eu preciso olhar a entrega primeiro, porque é difícil opinar sem ver, né? Você está falando a atividade aqui do ambiente, Maria. É isso? Eu imagino que sim. Isso, vou responder o que é isso. Se você fez muito clarinho, pode reforçar, tá? Pode reforçar e repostar. Porque eu acho que a gente tá aqui para aprender, gente. Se a gente ficar fazendo tudo muito suave, muito clarinho, isso para mim demonstra um pouco de receio de colocar cor. E vocês vão ter que perder esse receio, porque vocês se formarão no terceiro módulo designers e vocês precisam perder o medo de usar cor, tá? Para eu pegar um ambiente só com cor neutra, eu vou em qualquer loja de móveis, tem ambientes prontos ali, né? Cheio de cor neutra. Para isso, eu não preciso de um designer, não preciso contratar um designer. Então, vocês precisam começar a pôr na cabeça de vocês que mesmo que você não goste daquela cor, você em algum momento vai ter que usar. Mesmo que você não goste muito de cor, em algum momento você vai ter que utilizar. Tá? Você tem que aprender a utilizar as cores, porque você pode ter clientes que gostem, certo? E você não pode levar só o seu gosto em consideração. A Tainá também está perguntando se pode utilizar um ambiente de um banheiro com as cores. Pode, sem dúvida. A gente deixou alguns ambientes para vocês que vocês poderiam utilizar, mas pode ser um que você queira, né, Marta? Não tem problema. Sim, e a gente deixou para facilitar os ambientes lá em preto e branco, para vocês escolherem qual vocês querem, para facilitar. Mas vocês podem escolher qualquer um, pegar da internet, imprimir e pintar, tá, gente? Banheiro, cozinha, quarto, sala, tanto faz. O Helder tá falando assim, Raquel, no nosso cômodo, a gente pode usar uma cor terciária como nas fotos ou tem que ser exatamente a cor primária com aquelas numerações? Então, eu estou mostrando alguns exemplos aqui para vocês e esse último que eu acabei de mostrar, ele não corresponde ao número do azul que vocês usaram. Ele é um pouco mais escuro, mais sóbrio. Vocês estão vendo aqui? Então, não precisa ser exatamente o tom de vermelho que eu pedi, o tom de azul que está lá na... Você pode usar outro tom, né? Eu já mostrei exemplos aqui, né? A gente tem... deixa eu pegar um outro aqui. Aqui eu acho que está perfeitinho as cores que estão lá na caixa. Deixa eu ver esse. Aqui já tem outro tom de azul, ó. Pode ver, tá? Não tem problema, tá, gente? Ó, aqui, o vermelho, aqui, ele não tá idêntico lá ao que a gente pediu. Talvez dessa almofada aqui esteja, né? Mas não tem problema se você usar um outro tom de vermelho, tá? O amarelo, acho que não foge muito, né? É aquele 005, se não me falha a memória. Mas aí você tem alguns tons de azul na sua caixa. Vamos supor que você queira usar um azul aqui na parede, um pouquinho mais escuro desse que está na foto. Não tem problema, pode usar. Não vai deixar de ser a tríade de cores primárias. Se você utilizar o azul, o amarelo e o vermelho, né? Seja qualquer tom de azul, de amarelo, de vermelho, você está usando a tríade de cores primárias. Por isso que eu estou mostrando diversos exemplos aqui, ó, para vocês perceberem, né?
que vocês podem modificar, ó. Aqui, cadê o tom de azul do RYB? Não tá aqui, né? Não tenham medo, gente. Ousem, né? Isso. Tem um azul aqui, ó, que caracteriza uma tríade de cores primárias, porém não é o azul que tá lá no RYB, tá? Então, não se preocupem de ter que utilizar... Foi boa a pergunta, porque tem bastante gente que tá na dúvida e fica com vergonha de perguntar, né? Eu pus esse ambiente aqui, mas tá faltando uma cor aqui. Qual cor tá faltando da tríade, gente? Azul. Não pode, Raquel, chutar. Aqui a gente tem o amarelo e o vermelho, né? O piso tem esse mosaico lindo, antigo vermelho aqui. Nós temos o mobiliário, a cadeira, né? Aí tem esses enfeites aqui, né? Essas maçãs aqui nessa tina aqui, né? E o liquidificador em vermelho, mas eu não vejo o azul, né? Eu botei exatamente para provocar vocês, tá? Aqui, esse ambiente está correto com a tríade de cores primárias? Não, ele não está correto. Tá faltando o azul aqui, né? Esse azul poderia estar onde? Em qualquer objeto decorativo, no quadro da parede, ou ele poderia até ser essa parede aqui em tom de azul. Um azul mais sóbrio, né? Mais profundo, que ele não atrapalharia, acho que o ambiente aqui, tá? Mas eu coloquei de propósito essa imagem para vocês perceberem que aqui não tem uma tríade, tá? Só tem as duas cores primárias. Aqui a gente já tem bem evidente aí, né? O amarelo aqui na luminária, o azul da parede, as banquetas, né? Um ambiente bem atual, né? No estilo industrial aqui, com esses trilhos aparentes aqui, mas que abusou das cores, tá? E aí o cliente às vezes gosta, né? Tom de madeira, tapete em tons de cinza, parede clarinha, né? Dando equilíbrio, gente. E o destaque ficou para a parede e para essas banquetas aqui, né? E a luminária, que eu achei linda, essas luminárias amarelas. Então, quando a gente vai harmonizar cores, tem diversas maneiras que a gente pode fazer isso, viu? Aqui também, olha, o Helder, respondendo a sua pergunta. Esse tom de azul não é o azul do RYB, mas a gente tem uma tríade de cores primárias aqui, tá? Tem o azul, tem o amarelo e temos o vermelho aqui, no fundo aqui dessas prateleiras aqui e nas almofadinhas. Então, é uma composição com essa tríade. E o restante, tudo neutro, né? Para equilibrar, para não carregar tanto. Mais um aqui. Aqui a gente já foge um pouquinho da tríade, porque temos o verde, que já é uma cor secundária, né? Também coloquei para provocar. Mas a gente observa que tem dois tons de azul aqui, da parede e o tom da prateleira aqui, né? Desse nicho, né? Aí a gente tem o amarelo aqui, tanto nas luminárias, quanto também nos nichos, e o vermelho também, nos objetos decorativos. Então, a gente tem a tríade primária, sim, mas a gente tem um intruso aqui da cor secundária, tá? Eu acredito que isso, né, quando o designer fez, né, tenha sido proposital, né? Mas eu peguei aqui como um exemplo, porque a tríade primária tá falando mais alto aqui. Aqui já tem um exemplo muito discreto das cores primárias. O que chama atenção, né? As três luminárias aqui, nas cores do RYB, e aí detalhes só no quadro, na luminária de chão aqui, né? Nas maçãs aqui, mas bem discreto, gente, uma harmonização aqui de tríade primária extremamente discreta, né? Que quase nem dá para chamar aqui de tríade primárias. Mas eu achei charmoso, ficou bonito. Aqui já é um exagero, né? Tá bem forte aqui. O vermelho e o amarelo, né? O azul tá bem discreto, só lá na prateleira lá, né? Da estante, tá? Então, aí a gente tem diversas maneiras, então, de trabalhar os ambientes, tá? Então, quem ainda não pintou, tá com dúvida, né?
de como escolher, o que pintar daquele ambiente com as cores primárias. Então, gente, é livre escolha. Eu acho que vocês precisam arriscar para a gente aprender, né? A gente fala assim, nossa, mas... Ai, e se ficar muito exagerado? Se ficar exagerado, ficou. Da próxima vez você, né? Segura um pouco a mão, tá? O que vocês não podem é fazer as coisas com medo, né? Ai, mas eu vou entregar a atividade e aí o professor vai achar que estou exagerando e ele vai me dar uma nota baixa. Não é assim que a gente avalia, tá? A ousadia, às vezes, ela ganha pontos, tá? Porque vocês estão aprendendo, estão no primeiro módulo, né? Eu sei que é difícil a gente se soltar, mas se vocês fizerem tudo com receio, com medo de errar, vocês nunca vão aprofundar nada. Uhum. Raquel, se você quiser falar alguma coisa, vou ver se eu acho algum exemplo aqui de ambiente com a tríade dos alunos. Eu quero, na verdade, passar um vídeo, porque é sexta-feira e eu quero dar uma animada. Opa! É. Nem eu tô sabendo, hein, gente? Não, foi de improviso. Pessoal, tem um grupo no Facebook que chama, eu não sei a pronúncia, tá? Masaka Kids Africana, ou Masaka Kids Africana. É um grupo de crianças que dançam. E é muito contagiante. É um videozinho de 1 minuto que eu vou passar para vocês enquanto a Marta procura. Eu acho que vai valer a pena, porque a gente está precisando de alegria, né? Sim, Então, sem dúvida. Então, vamos lá, que eu acho que vai ser bacana. Só me fale o que está passando aí. Não vai dar para ouvir o som, né? Ah, peraí, não, dá sim. Aqui eu não compartilhei. Ah. Pera lá. Vou começar de novo. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? No ao vivo a gente erra também. Faltou compartilhar Faltou compartilhar o áudio. Produzir som. Me diga se está aparecendo. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana. Que fofos! A mensagem que eu quero deixar com isso tudo. A mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é que a gente nunca deixe a criança que existe dentro da gente morrer, né? Estamos precisando de mais empatia, estamos precisando nos colocar, né, no lugar do outro, e é isso. Queria deixar essa mensagem para vocês. E mesmo estando numa situação difícil, precária, é possível ser feliz. Sem dúvida. Você parou de compartilhar sua tela? Não parei, mas já parei. Não sei se vai abrir aqui o trabalho dos alunos. Deixa eu ver. Porque ele está em foto aqui. Eu abri na área de trabalho, mas eu não sei se vai abrir aqui. Abriu? Não. Não. Então, eu vou ter que buscar lá no... Isso.
Eu acho até que eu mandei alguns exemplos para os alunos. Na plataforma. Deixa eu pegar. Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui. Tá. Pessoal, enquanto a Marta vai... Só abre... Passem um feedback para a gente, como está a aula, se vocês acham que está muito rápido, se vocês estão conseguindo acompanhar, né? A gente precisa desse feedback para a gente, de repente, ter que reorganizar as nossas aulas, né, Marta? É verdade. Que aqui na plataforma a gente só vê a carinha de vocês, né? A foto de vocês. A gente não sabe como está a expressão de vocês na realidade. Se está difícil, se vocês estão entendendo. Passem esse feedback para a gente, que isso é importante, tá bom? Raquel, por que não abre quando a gente salva o trabalho do aluno, ele entra praticamente como uma foto? A hora que você compartilha, veja lá, ó, a área de trabalho já está aberta no seu computador? Já está aberto. Então, veja a área de trabalho e rola o mouse para baixo. Vê se você não encontra. Agora nós estamos vendo a sua tela do Explorer. Calma. Vou compartilhar de novo. Tá. Pode continuar falando aí o que... Aqui, não, acho que na verdade a gente gostaria de saber o feedback. Aí, agora foi. De saber o feedback de vocês. Não precisa deixar no chat. Se vocês quiserem escrever no particular, não tem problema, tá? Se alguém quiser abrir o microfone, pode abrir. A gente só precisa desse feedback porque precisamos ter a ideia aí de como tá sendo nossas aulas para vocês, né? Gente, não tenham vergonha de se colocar, porque dependendo do que vocês dão de retorno, a gente melhora as aulas, a gente... Isso, ou a gente acelera, ou vai mais devagar. Diminui o ritmo, porque às vezes eu e a Raquel, a gente tem um ritmo meio acelerado, e aí os alunos ficam, assim, às vezes angustiados, falam, meu Jesus, né, essas professoras acham que o mundo vai acabar amanhã, né, sei lá eu. E aí a gente não sabe como que está sendo para vocês, né? Marta, a Oresina quer falar. Ah, que bom. Pode falar, bem. Boa noite, Marta. Boa noite, Raquel. Boa noite. Eu amo a aula de vocês, adoro. Eu fico aqui até o último. Não sei mesmo, mas eu gosto muito. Que bom. Que felicidade, Luiz. Não vejo a hora de conhecer todo mundo pessoalmente. Ai, que delícia, nem me fale. Viu? Em breve, viu, gente? Porque o governo está regando aí. Eu acho que, pelo que falou hoje, em novembro a gente volta. Eu acho que volta até um pouco antes, mas enfim, né? A gente vai se preparar para novembro aí, porque eu acho que não vai ter mais como segurar, não. Marta. Vai ser fatal a gente se encontrar. O Helder também está dizendo que ele acha que está na medida. Ele diz que faz algumas atividades em horário de aula, quando não consegue, faz aos finais de semana, e que alguns trabalhos exigem mais tempo também, então às vezes ele pega a aula de um para fazer a tarefa do outro, o que é normal, a gente também sente isso nas aulas presenciais. É verdade. Raquel, abriu a tela? Abriu. Ah, então tá. Gente, olha, isso é um trabalho... Ai, acho que eu mudei, né? Mudou. Jesus, amado! Tenta voltar que eu acho que não dá certo. Continua nesse aí mesmo. É assim, ó. Aqui, eu dei o mesmo ambiente para a classe inteira quando a gente estava presencial, tá? No outro modo, no semestre passado. E eu gostei muito porque o pessoal foi muito ousado, né? É um quarto grande, tem bastante armário, né?
um modelo mais... eu achei meio brega, mas enfim, né? Como tinha bastante coisa, né? Eu passei o quarto. Não é que é brega, gente, não é do meu gosto, pronto, tá? O quarto é bonito, sim, tem bastante armários planejados aqui, né? O estilo do armário, do acabamento aqui, ele já lembra uma coisa um pouco mais pro clássico, né? Mas tem bastante informação, tem objetos decorativos ali, né, nas prateleiras, né? Aí a gente tem a cama, o puff, né, no final da cama aqui, né? A cadeira, os abajures aqui, né? E aí deu para escolher bastante, né? Onde você ia colocar, né? A cor, a tríade de cor primária, né? Como o ambiente é um pouco amplo, né? O pessoal se deliciou, né? Mas por isso que eu falo, a gente não pode ter esse receio. Deixa eu pegar a outra que eu tinha. Deixa eu ver se. Eu acho que eu fechei aquela que eu queria, mas enfim. Essa daqui. Não, essa daqui é um exemplo que eu vou mostrar assim, ó. Gostei da criatividade. A pessoa fez um trabalho em 3D aqui na parede, ó. Tá? Mesmo estando no primeiro módulo, no lado esquerdo aqui, ó. Tá? Como se fosse um acabamento aqui em 3D, né? As portas dos armários ficou muito legal, pintou com vermelho carregado, né? Não ficou partes brancas praticamente aparecendo. E aí, eu acho que a pessoa ficou com medo de carregar aqui na cama, né? Na roupa de cama. E aí pintou. E aí, gente, o resultado, quando a gente bate a foto, assim, quando a gente imprime, parece que tem falha na pintura. Quando você faz essa pintura um pouco mais clarinha, não aqui, tá? Eu tô falando nessa parte mais escura. Já que foi colocar a parte escura, pintasse um pouquinho mais escuro, tá? É um trabalho muito bem feito, tá bem acabado, mas eu teria colocado, eu não deixaria esses espacinhos em branco da sulfite parecendo, né? Já que você colocou cor, coloque a cor, tá? A não ser que você queira fazer um tom muito clarinho e aí você faz só um pozinho de lápis, você pega o estilete, né, uma faquinha, raspa na ponta do lápis ali, e aí você passa ou com o dedo ou com o cotonete e faz uma cor bem suave, né? Uma técnica que dá pra gente explorar também, tá? Aqui é um outro exemplo, também que a pessoa utilizou a tríade de cores primárias, ficou bem equilibrado, a maior parte do quarto está com as cores neutras, né? E a pessoa foi ousada, eu gostei, eu achei esse vermelho profundo que ela colocou aqui, né, no fundo dos armários, eu gostei bastante, ficou interessante no trabalho, né? E não brigou tanto, porque o ambiente é grande, né? Então, tem bastante exemplo, olha, aqui é um outro exemplo, né? Aí a aluna, ela não queria entregar, porque ela não gostou desse resultado aqui da cama, tá? Ela misturou um amarelo com não sei que cor aqui, e ela não gostou, e realmente ficou estranho, né? Não é nem cinza e nem amarelo, ficou meio estranho, né? Mas o restante, aí, respondendo a pergunta do aluno que fez anteriormente, né? É preciso utilizar a cor exatamente do lápis de cor do tom azul? Não, aqui ela variou, né? O tom de azul e nem por isso deixou de ser uma tríade de cores primárias, tá? Então, quando vocês forem trabalhar o ambiente que vocês escolherem, tá? Não precisa ser exatamente aquele número da cor que eu disse, pode ser um outro tom de azul, não tem problema, tá? E aí, no restante, usou a cor neutra, né? O armário clarinho, né? Aqui também, ó, acima da cama, né? O chão com uma cor neutra, né? Então, abusou em alguns lugares com a tríade de cores primárias e o restante bem neutro, tá? E, gente, isso a gente passa para vocês irem aperfeiçoando, tá? Aqui é um outro também exemplo. A pessoa usou o azul praticamente só na cadeira aqui, né? E abusou do vermelho e do amarelo, né? No ambiente.
Aí colocou um teto um pouco, um cinza aqui, para não deixar o ambiente tão grande. E isso funciona mesmo. Quando você quer reduzir o espaço, você aplica a cor, principalmente no teto, né? Que ele diminui o tamanho do ambiente, tá? Quanto mais cor você aplicar, menor fica o espaço ali, né? Então, às vezes, é uma estratégia, uma técnica utilizada realmente para deixar o ambiente mais aconchegante, tá? Você pinta o teto, né? Ele chama bem a atenção aqui e ele dá mais um aconchego porque o ambiente é grande. Aí, vou chamar a atenção para vocês aqui. Esse chão, a pessoa fez como se fosse como é que eu vou falar? Um porcelanato aí, né? Uma cerâmica aí no chão, um porcelanato. E não está correto, tá? Porém, eu não levei isso em consideração, porque vocês não são obrigadas a saber isso ainda. Isso chama-se perspectiva, ponto de fuga. Eu teria que pegar as linhas do chão de um ponto no meio da parede aqui e puxar para elas ficarem exatamente corretas, né? Então, a gente percebe que as linhas não estão corretas aqui do chão, né? Eu, e a Raquel, temos muito tempo de estrada, a gente bate o olho e a gente já vê o erro de cara, né? Talvez vocês só viram agora porque eu comentei, né? Mas tem erro aqui, né? Mas eu não considerei isso, tá? Na avaliação final, porque o aluno ainda não está apto a fazer esse tipo de coisa, né? E como não veio pedir explicação e fez e entregou a atividade, aí eu coloquei, falei, olha, ficou lindo a sua combinação, adorei esse teto, porém tem erros aqui nesse chão, e expliquei para o aluno, né, por que ele errou, né, onde que está o erro. Aí entendeu e agradeceu, enfim, mas eu não descontei nota por causa disso, tá? Porque não é esse o objetivo da atividade, né? A gente não ensinou isso ainda, como que eu vou cobrar isso do aluno, tá bom? Então, trouxe alguns exemplos aqui para vocês entenderem que cada um é cada um vai fazer a sua combinação, a sua harmonização de cores, tá? E não tenham medo de errar, né? Aqui tem um outro exemplo aqui para vocês. Gostei muito dessa pintura, ficou muito interessante. E a própria aluna falou, nossa, professora, muito exagerado, né? Eu falei, mas agora é a hora de exagerar e de errar, tá? Ela falou, eu adorei a roupa de cama, adorei esse tom, tá? É um cinza azulado, né? Então, acho que ela foi muito feliz. Aí tem um papel de parede, se vocês perceberem, gente, aqui, ó, com a tríade de cores primárias e triângulos aqui, olha que sutil, né? Então, adorei o trabalho, por ser o primeiro trabalho que a pessoa postou, né? Aí ela falou, professora, se eu tivesse parado para pensar, eu não colocaria esses armários com amarelo e azul, deixaria ele com a cor neutra, né? E eu concordei com a pessoa, eu acho também que foi um pouco exagero aqui no armário, né? Poderia ficar mais neutro e ter utilizado as cores primárias aqui, então, nas prateleiras, aqui nos objetos decorativos, na roupa de cama, enfim, né? Nessa parede azul aqui no fundo da cama aqui. Então, eu acho que a colocação, né, que o aluno chegou e falou, professora, mas eu não vou pintar tudo de novo. Eu falei, claro que você não vai. Pode entregar desse jeito, né? E eu vou entender que você considera que foi um exagero que você colocou no armário aqui, tá? Então, para vocês entenderem que na hora a gente se empolga, né? E vai ampliando o lugar que a gente coloca as cores, depois a gente não gosta do resultado final, tá? Mas eu, assim, de maneira geral, tá? Como eu avaliei aqui para vocês agora, tirando o armário, adorei a cor da roupa de cama, eu achei que tá bem equilibrado, olha o tom de azul, né? Bem clarinho, tá bem aquarelado aqui no fundo desse móvel, né? Aí pôs um pouquinho mais de cor aqui nesse outro detalhe, né? E também deixou clarinho aqui. Isso, né? Eu percebo o tanto que o aluno se esforçou, o tanto que ele pensou para chegar nesse resultado, né? Aí os tons de cinza que utilizou, né, para deixar o trabalho neutro, né? Então, eu achei que está bem equilibrado.
esse papel de parede chamou bastante minha atenção, isso demonstra ousadia e criatividade. Então, gente, não tenham medo de ousar, agora é a hora de ousar e de receber críticas, tá? Então, se você exagerar, eu vou escrever lá para você na atividade, olha, eu gostei aqui, gostei dali, mas aqui você exagerou. E não tenham medo disso, porque agora é hora de errar. Raquel, quer falar alguma coisa? Senão a gente encerra para vocês darem continuidade nas atividades de vocês, né? Que eu sei que vocês têm bastante coisa para fazer. A Laís quer fazer uma colocação. Pode falar, Laís. Marta, o que eu achei quando eu estava fazendo o meu, eu comecei com uma cor. Eu peguei uma cor, coloquei nos objetos que eu queria, aí depois eu peguei outra, aí eu fui acrescentando aos pouquinhos, com o lápis mais claro, fui fazendo tudo clarinho primeiro. Aí eu fui colocando em um objeto, olhando, depois eu fui colocando em outro, olhando. Eu achei que isso me facilitou bastante na hora de pintar. Aí depois eu voltei com o lápis mais escuro, reforçando tudo que eu tinha feito na hora que eu escolhi o que eu achei que ficaria bom. É muito bom você compartilhar isso com a gente, porque eu não sei se vocês perceberam, quem tem o lápis aquarela, ele apaga fácil, tá? Então, quando você usa ele clarinho, que nem a Laís colocou pra gente, testando, né, se ficaria bom ou não, e depois ela reforçou, isso é importante, porque às vezes a gente coloca a cor, você pôs a cor clarinha e fala, ai não gostei, não ficou bom aqui. Dá para você pegar a borracha e apagar, o lápis aquarela apaga. Às vezes você começa a apagar e dá até uma borradinha, mas você insiste ali, se o papel for de uma qualidade boa, você consegue apagar e colocar outra cor por cima, tá? Então, essa estratégia que você usou, Laís, é excelente. É assim mesmo que você faz e que você vai conseguindo absorver, assim, eu coloquei aqui, acho que dá para colocar mais nesse objeto também, que não vai pesar. Acho que você fez o correto. Mais alguém? Não, Marta, sem mais perguntas. Tá. Gente, vocês não acham que a gente tá, assim, quando a gente mostra arquivos para vocês, tá muito exagerado, não tá sobrecarregando? Porque a gente vai tentar sempre trazer uma novidade na aula para vocês. Assim, novidade não, né? Tudo é novidade, né? Para quem nunca fez o curso ou não é da área. Mas a gente vai estar sempre trazendo alguma coisa a mais para vocês, tá? E não que isso implique que você tenha que absorver tudo de uma vez só, né? É só para vocês realmente irem aprofundando. Então, como a gente fez semana passada, né? A Raquel trouxe aquele e-book lá que a gente passou para vocês. É tudo para a gente ir aprofundando conhecimento, tá? Agora, o que a gente exige para a entrega da plataforma é o que eu acabei de explicar para vocês. O círculo cromático RYB, né? Que vocês usem a letra técnica, reforcem na pintura, façam a margem, né? E o ambiente com as cores primárias aí, da tríade primária, né? Que vocês podem escolher o ambiente que vocês quiserem e tentar fazer essa harmonização aí com as cores, tá? Isso é o que a gente, desse mês, né? Então, é chato que a aula fica repetitiva, se a gente fica só falando da mesma coisa, né? Eu achei importante explicar novamente que tem gente, né, nova ou quem talvez não assistiu a aula passada, então eu dei essa reforçada. Mas, qualquer dúvida, nos chamem no chat, né, da nossa disciplina, tá? Porque a gente vai tentar ajudar vocês de alguma forma, tá? E também sempre tentem se colocar nas aulas, falar com a gente, né? E falar, olha, tá, que nem a Auresina passou, a gente, não vejo a hora que chega sexta-feira para ter aula de vocês, é muito legal, é uma expectativa, é gostosa, então isso também incentiva até a gente a continuar cada vez mais melhorando nossa aula, né? Mas que eu falei com a Raquel essa semana,
para a gente, às vezes, né, dar uma diminuída no tempo, porque vocês têm outras atividades para realizar, né? E em sala de aula, normalmente a gente faz a explanação e deixa o restante da aula para vocês trabalharem. E aqui na plataforma a gente acaba a aula às vezes 20 para as 11 e vocês não tiveram tempo de fazer absolutamente nada. Então a gente vai se policiar nisso, tá bom? Eu acho que então, Marta, a gente pode dispensar, né, os que já iniciaram e Isso. ficar com os 4, né? Que são os novos na plataforma. Os novos, e dar uma explicação. Isso. Tudo geral. bem, pessoal? Se estiver tudo bem, eu desejo uma boa noite, um bom fim de semana, ótimas atividades. E se tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui pra gente na plataforma, que a gente responde assim que puder. Gente, um beijão para vocês, um bom descanso. Para quem vai fazer trabalho, bons trabalhos, tá? E fiquem com Deus. Um beijão. Eita, que tem alguém com o microfone aberto. Então, nós vamos ficar com a Bítia. O Vitor, eu acho que não entrou hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Vitor tá aqui. Vitor, Andréia, Bítia e Ana Laura. Marta, me dá um minutinho que eu já volto, tá? Tá. Marta. Oi. Posso acompanhar a aula também? Pode. Vai ser uma repetição, hein? Não, tudo bem. É porque sempre que surge alguma dúvida, o pessoal vem para mim primeiro. Então, só para mim ficar situada no que foi a aula. É só para mim ficar situada no que foi a aula, porque eu já terminei todos os meus trabalhos também, então eu tô tranquila. Ok. Então eu tô aqui também, tá? Legal. A gente precisa depois, gente, assim que terminar a aula, a gente vai lá atualizar a atividade para quem entrou, porque quem entrou agora, eu acho que não consegue ter o acesso, não consegue visualizar, né? Eu já fiz uma atualização, e agora acho que a gente vai ter que fazer outra, senão o pessoal não consegue visualizar a tarefa para fazer, tá? Eu vou voltar aqui, eu vou pegar o primeiro círculo cromático para explicar novamente, porque eu acho que quem está entrando agora... Deixa eu ver. A Amanda está com a mão levantada. Pode falar, Amanda. Marta, você vai dar... Boa noite, né? Você vai dar uma devolutiva para todos os alunos, para a gente saber se deu certo a entrega? Sim, a gente dá devolutiva para todos. Tá. Eu acho que de FCPDI eu não dei para ninguém ainda, porque como eu sei que tem gente entrando, né, depois, tudo, mas a gente dá. É que a gente tem a classe dividida, né? Tem a turma da Raquel e a turma da Marta, tá? Beleza. A gente faz a aula online juntas, porém, a gente é obrigado a ter essa divisão de turmas, por isso que somos em duas. E aí, só que eu e a Raquel, nós duas, a gente sempre conversa antes de dar a devolutiva ou a nota para o aluno, tá? Então, fiquem tranquilos que tudo que eu der de devolutiva para os meus alunos, né, para minha turma, a Raquel também vai estar ciente e vice-versa, tá? Mas fique tranquilo que a gente escreve na plataforma. Se a gente escrever assim, excelente, seu trabalho ficou ótimo, né? A gente põe lá MB e tal. E quando tem alguma coisa assim que a pessoa fez errado, normalmente a gente tenta descrever, tá?
olha, procure na próxima vez, né, não fazer isso, tá? Colocar isso, porque às vezes, como eu falei ali, teve aluno que não fez letra técnica, não colocou a margem, né? Escreveu com uma letra manual, assim, bem esquisito. Aí fez o círculo, pintou bonitinho, aí pôs aquela letra garrancho lá, escreveu com a letra garrancho. Eu não posso, gente, mesmo que o círculo esteja pintado perfeitamente, eu não posso deixar passar em branco, tá? Porque eu pedi lá na atividade que escrevesse com a letra técnica, e vocês estão aprendendo isso em outra disciplina, a fazer uma letra técnica, ou que seja uma letra de forma, né? Mas nunca com a letra de mão. Então, eu tenho que colocar na devolutiva esses poréns, tá? Olha, o seu círculo ficou muito bom, está correto, porém, procure na próxima atividade escrever com letras técnicas, com a canetinha preta e fazer a margem de 1 centímetro, né? Então, normalmente, quando tem alguma colocação, se o círculo está correto, normalmente é sobre isso, sobre como a pessoa colocou a legenda ali, tá? E às vezes tem erro também no círculo, ou não é erro, como eu expliquei aqui, teve gente que pintou muito clarinho, tá? Marta. Oi. Quer se apresentar a eles? Que eu já tive aula com eles ontem, eu já me apresentei. Você está querendo que eu abra a câmera, é isso? A câmera? Não, se quiser, mas não precisa, mas fale, né, sobre você. Gente, olha, para quem está entrando agora, eu não sei quem está online aí, mas enfim, né? Tem gente que já conhece a gente. Vou falar quem está com a gente, que já conhecem a gente, a Amanda, a Laís, aí tem o Vitor, a Bítia, a Andréia e a Ana Laura, que são novos. São novos, ok. Então, aos novos, sejam muito bem-vindos, tá, gente? Não se apavorem, tá? Se vocês não entenderam a explicação que eu dei até agora, eu vou explicar novamente. Mesmo assim, não entendeu, tá com medo, com receio de iniciar, fazer atividade, provavelmente os que entraram agora talvez não estejam nem de posse do material, né, do lápis de cor, principalmente, né? Algum de vocês ainda não tem o lápis de cor? Oi, era disso mesmo que eu ia falar. Eu ainda não tenho. Como eu faço? Como você faz? Você não tem o que fazer. Você tem que primeiro adquirir o lápis para entregar a atividade. Senão você vai ter que entregar a atividade em preto e branco, né? Então a gente vai ter que dar. A gente vai ter que dar esse prazo para você. Se você tiver algum lápis de cor, né, antigo seu aí, que der para você fazer alguma adaptação, você pode usar, tá? Se não, você vai ter que dar um prazo para você adquirir o material, porque o lápis de cor você vai utilizar durante o curso todo. Então, é um material que não tem como você falar que não vai poder comprar, né? Mas aí, a gente, como você já está deixando claro para a gente que você ainda não possui, então a gente talvez tenha que estender um pouco o prazo para que você possa entregar as atividades, tá? Aí a gente conversa com a coordenadora a respeito dessas entregas, tá bom? Marta, quem falou com você foi a Ana Laura, e ela começou ontem. Certo. E eu passei a lista de material para ela ontem. Então, não, a gente vai dar o tempo para ela. Isso, provavelmente nos próximos dias ela deve adquirir, né, Ana? Sim, isso. A partir de segunda-feira eu já consigo providenciar. Não, sem problema, Ana. Não se sinta pressionada. É que já aconteceu assim, olha. Inclusive, está com a pessoa até hoje. Quando a gente se matricula num curso, principalmente no curso de design de interiores, que tem essas disciplinas que principalmente envolvem cores, é difícil você falar assim, eu não posso comprar, eu não vou comprar nunca, né? E já aconteceu isso, tá? No nosso curso. E quando a gente está presencial, eu e a Raquel, a gente empresta nosso material para os alunos, né? No início. E aí, eu emprestei a caixa, né? Eu deixo lá na sala de aula, o pessoal vem, pega, devolve. Aí, eu emprestei, né, para um aluno levar a caixa, né? E ele nunca mais devolveu, tá? Gente,
Eu nunca fui atrás do aluno cobrar, tá? Porque não é do meu jeito. Eu não tenho essa coragem. A Raquel já falou, não, deixa que eu vou. Não é do meu perfil. A Raquel falou, não, deixa que eu vou, deixa que eu peço, porque não tá certo. Falei, não, Raquel, eu acho que a pessoa esqueceu, não sei, né? Mas realmente não foi isso que aconteceu. A pessoa está com o meu lápis até hoje, tá? Eu comprei outra caixa e levo para a sala de aula do mesmo jeito. Então, tem coisas que quando a gente se matricula num curso, que não tem como fugir, né? E o lápis de cor é uma delas. Vocês vão utilizar na minha disciplina, na minha e da Raquel, e em outras também, né? Até o final do curso, vocês vão utilizar o lápis de cor. Do mesmo jeito que vocês vão utilizar esquadro, régua, escalímetro. Então, tem um material básico que não tem como a gente fugir, tá? Agora, tem alguns outros materiais que são extras, né? Que você compra se você quiser, né? Dar um extra no seu trabalho. Então, mas o básico, os alunos que entram no curso têm que ter para poder realizar as atividades. Mas os alunos que entraram essa semana ou a semana passada, é óbvio que a gente vai dar um prazo aí para vocês adquirirem o material e colocarem as coisas em dia, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente está ciente disso. Se o curso está aceitando a sua matrícula, né, agora, né, por exemplo, ontem, né, que a Ana Laura entrou, né, se aceitou a sua matrícula, é óbvio que a gente tem que te dar um prazo também para você absorver tudo, pegar todos os conteúdos de todas as disciplinas para você dar conta de entregar. Então, é normal que a gente tenha esse jogo de cintura, né, com os alunos novos, tá? Isso. Tem mais alguma pergunta, Raquel? Senão eu vou para a explicação. Não, por enquanto não. Então, gente, olha, eu vou passar para vocês o círculo cromático, o primeiro é esse RYB, tá? Marta. Oi? Fala o nome da disciplina, acho que é bom, né? FCPDI, um nome gigante, né? Fundamentos da composição, antigamente era da composição e cor, tá? Fundamentos da composição no projeto de interiores. Então, as iniciais FCPDI, tá bom? Tudo isso para falar de uma disciplina que nós vamos trabalhar cores. O fundamental aqui é a gente aprender tudo sobre cores, tá? As cores, principalmente nos projetos de interiores. A base de tudo são os círculos cromáticos, né? São os dois círculos que nós vamos trabalhar durante o curso todo, tá? Então, eu sempre inicio com o RYB, que é o mais antigo, tá? Que os artistas trabalhavam antigamente, que os pintores de casa utilizam, né? E aí, a gente tem, então, esse sistema chama-se RYB, tá? Sistema, aqui, ó, RYB. O R é de red, que é o vermelho em inglês, o Y é de yellow, do amarelo, e o B de blue, do azul, certo? Então, as cores primárias, elas são consideradas as cores, por isso que vem de primeiro, né? As cores únicas, elas não podem ser misturadas, as outras todas derivam dessas três cores primárias, tá? Então, elas são as primeiras. Então, quando vocês forem pintar o círculo cromático, vocês vão começar aqui dentro do triângulo, que está escrito ali, cores primárias, triângulo. Vocês vão pintar as três cores primárias, tá? Para quem vai adquirir a caixinha de cor da Faber-Castell, ela vem com uma numeração. E aí, os números que estão aqui do lado correspondem ao número da cor que vocês vão pintar. E teve gente que comprou marca que não é da Faber-Castell, comprou da Staedtler. E aí a aluna até perguntou outro dia, professora, como que eu faço? Né? Porque o meu lápis não tem essa numeração. Eu falei, não tem problema. Você copia a legenda igualzinho, tá? Para ter como referência. Porém, o que você vai fazer?
você vai pegar a tua caixa de lápis de cor, vai ver o mais próximo do vermelho que for, que tá aqui desse círculo, mais próximo do amarelo e mais próximo do azul. E você vai pintar com a sua caixa da sua marca, tá? Então, foram várias dúvidas que surgiram agora já durante o percurso, né? Então, quem não... a gente sugere comprar a Faber-Castell, porque é a que oferece essa nomenclatura e essa numeração de cores para a gente ter um referencial, tá? Porém, você não precisa, né, ter essa caixa de lápis de cor com esses números. Você pode pegar a cor aqui e ver a cor aproximada e pintar, tá? Então, por exemplo, o verde, né? Aqui tá o verde 0,70. É um verde musgo, vamos falar assim, né? Você vai pegar o verde que mais se aproxima da sua caixa de lápis de cor e vai pintar, tá? E aí, você pode até comentar, ó, professora, as minhas cores estão um pouquinho diferentes daquele que você deu no exemplo, porque a minha marca de lápis de cor é tal marca, tá? Então, eu vou entender que tá um pouco diferente, porque de uma marca para outra varia bastante a tonalidade, tá? Mas não é por isso que você não vai utilizar a marca que você tem, tá bom? Tudo isso a gente precisa estar pronta aqui para se adaptar, tá? Com o material que vocês têm em mãos, que vocês adquirirem. E quem já tem, não precisa comprar outra caixa da Faber-Castell, você pode utilizar a sua, tá? Então, vocês vão pintar, então, com essas 3 cores primárias, o amarelo, o azul e o vermelho, né? E aí, para formar a cor secundária tá aqui nesse hexágono, tá vendo? Ó, aqui, né, depois do triângulo tem esse hexágono aqui, ó. Tô tentando circundar aqui com o cursor, não sei se vocês estão enxergando. E aí, a gente vai misturar, então, as cores secundárias. A cor secundária deriva da mistura de 2 cores primárias. Então, eu vou pegar aqui, ó, dentro do triângulo, o amarelo com o vermelho. Eu vou misturar essas 2 cores, ela vai dar origem à cor laranja, tá? Aí, eu pego o amarelo com o azul, ela vai dar origem à cor verde. E o vermelho com o azul, aqui embaixo do triângulo, ela vai dar origem à cor violeta ou roxo, tá? Aí, beleza, formei as cores primárias e as cores secundárias. Como que eu vou fazer as cores terciárias? Eu vou misturar uma cor primária com uma cor secundária, tá? Então, aqui a gente, se você perceber, o triângulo, ele já está apontado ali para o círculo final, né? Então, onde eu pinto o amarelo, eu já vou lá e pinto o outro amarelo, tá? Aqui no círculo cromático. Quando você misturar e formar o laranja, você já vai aqui no círculo e pinta o laranja também. Aí, entre a cor amarelo e a cor laranja, formou a cor terciária, que é a mistura de uma primária com uma cor secundária, forma a cor terciária. Quando a gente está em sala de aula, que eu faço na lousa, eu até coloco um P no primária, um T no terciária e um S no secundária. Eu faço isso para facilitar, né, para o aluno pintar, porque aí não tem muito como a pessoa errar, né? O S é da secundária, o P é da primária e o T é da terciária. Então, normalmente, entre uma cor primária e uma cor secundária, eu vou ter a cor terciária para eu pintar, certo? Então, as cores terciárias, então, elas estão aqui. Elas são sempre uma composição, tá? Peguem aqui no sentido horário, tá? Como se fosse do relógio aqui. Então, eu vou pegar o amarelo e eu vou descer aqui, tá? Ler aqui para vocês o círculo cromático. Então, tem o amarelo. Depois do amarelo, eu tenho a cor terciária aqui, amarelo mais o laranja, aqui. Aí vem a cor secundária laranja, que tá aqui. Depois vem a cor primária, que é o vermelho, né? Na verdade, é um vermelho mais o violeta, né? Que vem aqui embaixo depois. Então, eu vou tendo essa sequência, eu formo o sistema RYB. Então, as cores terciárias, elas estão aqui nesse círculo, que a gente tem 12 cores. 3 primárias,
3 secundárias e 6 cores terciárias, tá? Então, quando eu vou procurar a cor terciária aqui na legenda, é sempre amarelo mais laranja, laranja mais vermelho. Tudo que tem o mais é a cor terciária, tá? Aí, se você quiser chamar assim, mas como que eu falo o nome dessa cor, amarelo mais laranja? Amarelo alaranjado, tá? Se quiser depois escrever para vocês, né? Laranja mais vermelho, laranja avermelhado, que fica uma cor meio carmim. Vermelho mais violeta, né? É um vermelho arroxeado, tá? Não tem como falar diferente. O violeta mais o azul, né? É um azul arroxeado, tá? Um azul violeta. O azul mais o verde, o azul esverdeado, né? Que é aquela cor linda que eu acho, que parece chega próximo de um turquesa, né? Um azul esverdeado bem profundo, que a turma chama de azul petróleo, às vezes, né? E depois o verde mais o amarelo, que vai dar esse amarelo esverdeado, né? Que é aquela cor verde mais clarinha que tem na caixa de lápis de cor, tá? Aí você tem 2 maneiras de fazer. Você pode usar a cor direta, que eu estou mostrando a numeração, né? E pintar. Ou você pode pintar misturando as cores. Então, você pega lá, para formar o laranja, por exemplo. Eu vou pintar o amarelo, que é o mais claro primeiro, que é o natural. Pinte sempre a cor mais clara antes. E aí, eu vou pegar o lápis vermelho e vou passar por cima desse amarelo. Essa mistura vai dar o laranja, tá? Então, tem gente que gosta de chegar e pintar direto com a cor que eu tô dando o número da cor aqui. Porém, tem gente que gosta de misturar essas cores. Você pode fazer a mistura sem problema nenhum, tá? Quem tem o lápis aquarela, fica inclusive legal depois passar o pincel bem de leve, seca bem a água do pincel para não correr o risco de escorrer e você perder o seu trabalho. Então, você vai aquarelar, ele vai dar uma mistura bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo abrir outro círculo que está aquarelado aqui, para vocês entenderem. Mas se tiverem perguntas, já vão fazendo aqui, tá? Porque... A Bítia tem uma pergunta. Pode falar. Oi. Eu só vou colocar o nome, o número da cor se for da Faber. Não, você pode colocar essa nomenclatura para você ter como base. Mas é óbvio que se seu lápis não for da Faber, você não vai chegar nessa cor que é da Faber, tá? Mas não tem problema algum, tá? A gente usa a Faber como referência porque uma das únicas que tem essa numeração, né, que corresponde bastante, mais próximo do círculo cromático que a gente tem disponível, tá, no mercado, né? Então, os lápis da Faber são os que mais se aproximam, mas não tem problema se o seu lápis for de outra cor, de outra marca. Você pode fazer a legenda aqui com essa numeração, tá? E deixa eu ver se eu consigo compartilhar outro círculo aqui, que eu abri agora. Na verdade, vai ficar como uma referência futura, né, Bia? E se você esquecer, aí fala, nossa, eu lembro que eu fiz no curso e lá tem a cor, eu vou buscar o número da Faber. Isso. Então aí a gente pede para fazer a legenda com esses números, mesmo que o seu lápis não seja, né, Faber-Castell. Compartilhou, Raquel? Compartilhou a tela? Compartilhou. Vocês conseguem perceber a diferença do círculo anterior para esse? Esse está aquarelado. Vocês conseguem perceber a diferença? Sim. Bom. Tá vendo a pintura? Então, a pessoa pintou e depois ela passou o pincel com um pouquinho de água e ela foi aquarelando. Quando a gente aquarela, eu acho que a mistura fica mais visível. Olhem entre o amarelo e o verde, esse amarelo esverdeado. Não dá para perceber que está misturado o amarelo com o verde aqui? Dá, entendeu? Porque é o natural. Então, essa pessoa que fez esse círculo, ela não usou a cor direto da caixa de lápis de cor, o número que eu sugeri. Ela misturou as cores no círculo inteirinho, tá?
e chegou no mesmo resultado se você pegar o número da cor direto e pintar, tá? Então, aqui dá para perceber exatamente que a pessoa misturou as cores, ela não usou a cor que eu determinei o número ali, tá? Então, por exemplo, entre o laranja e o vermelho, né, a gente tem essa cor carminha aqui, né, um vermelho alaranjado, né, então a gente percebe que ela misturou. Então, primeiro vai passar o laranja e depois por cima o vermelho. Por que o laranja antes? Porque o laranja é mais claro que o vermelho. Quando a gente pinta primeiro com a cor mais escura, é muito difícil você conseguir misturar a mais clara depois, porque o pigmento da cor escura é predominante. Então, eu sempre falo para os alunos, sempre coloque a cor mais clara antes. Então, você vai misturar, por exemplo, o amarelo com o azul para dar o verde, você vai passar o amarelo antes. Se você pintar com o azul bem forte antes, a hora que você for passar o amarelo, ele não consegue chegar nesse tom de verde, porque não consegue pigmentar o suficiente o amarelo em cima do azul, tá? Então, são informações que eu estou trazendo para vocês importantíssimas e que vai surgir dúvida na hora de pintar, né? Então, vocês podem ficar à vontade para perguntar na plataforma, tá? Que a gente responde para vocês. Então, vocês vão imprimir, tá? O círculo cromático, já está escrito aqui, círculo RYB, e ele vai estar em preto e branco, certo? E aqui, do lado, vai estar tudo branco. E aí, vocês vão, então, pintar, né? As cores primárias, secundárias e terciárias e fazer a legenda aqui, para vocês terem isso como ferramenta de trabalho depois, tá? Porque isso a gente vai ter que praticamente, não é nem decorar, é entender, tá? Se eu desse uma prova para vocês, depois de pintar esse círculo, e sem consulta, né? E falasse assim para vocês, qual cor é resultante da mistura de uma cor, da cor primária amarela com a cor primária azul? Então, se eu fizesse essa pergunta para vocês, né? Você teria que responder a cor secundária verde, porque é o amarelo mais o azul vai dar o verde. Se eu entender que a mistura de duas primárias vai dar origem a uma secundária, gente, não tem mistério, tá? Mas eu preciso realmente entender como funciona a mistura das cores, tá? Porque aí mesmo que eu faça uma prova sem consulta, eu vou saber fazer. Ué, se eu misturar duas primárias vai dar uma secundária? Não tem como fugir. Eu misturo o amarelo com o vermelho vai dar o laranja. O amarelo com o azul vai dar o verde. E o vermelho com o azul vai dar o roxo. Não tem por onde fugir. Se eu entender isso, né, eu vou conseguir fazer sozinho depois, né? Sem essa receita que eu tô deixando aqui para vocês, tá? Então, é isso que eu peço sempre em sala de aula, que vocês realmente entendam por que que vocês estão pintando o círculo cromático. Não é um enfeite, tá? Não é uma simples tarefa que você tem que ir, já pintei, acabei, pronto, acabou. Não, você tem que entender como que se faz o sistema de cor, né? Como é que a gente faz essa mistura. Então, para quem for começar a pintar o círculo, por favor, tá, gente? Entendam. Pintem a cor primária ali primeiro, aí no papelzinho à parte, você vai lá e mistura o amarelo com o vermelho, você vai ver que vai dar o laranja. Então, você não vai ter medo de pintar ele ali, porque você viu que deu certo no seu rascunho ali do lado, tá? Então, é muito importante que vocês façam esse círculo cromático e entendam por que vocês estão fazendo. Vocês vão utilizar essas cores, né, durante o curso inteiro. Então, isso vai ficar para vocês como fonte de pesquisa. Essa atividade vocês vão guardar lá na pasta e vocês, toda vez que precisar, vocês vão recorrer a ela, tá? Porque terão outras harmonias de cores mais para frente que vocês vão precisar do círculo cromático para desenvolver, tá? Então, guardem o círculo de vocês, coloquem numa pastinha aí de FCPDI, porque lá mais para frente a gente vai utilizar sempre os círculos cromáticos, certo? Alguma pergunta, Raquel? Não, mas eu tenho. Pode falar. Essa é a segunda atividade, né? A primeira foi a paisagem. Nós vamos passar também? Eles têm que entregar a atividade em agosto, né? Eles têm? Tem.
Quem entrou agora? Sim, senhora. Que dó! O que a gente está dizendo para eles o prazo de agosto é até dia 30, mas se eles não conseguirem, eles nos avisam, né? Certo. E aí a gente prorroga o prazo. A Bítia e o Felipe querem fazer uma pergunta. Pode fazer. Felipe, você não estava a aula passada? Eu tirei aquela dúvida. Se você quiser, eu falo sobre ela da postagem. Eu estou tentando colocar os dois POADs aqui no chat, mas está travando. Eu vou mandar na minha turma, depois você manda na sua, tá? Tá, eu vou tentar achar uma paisagem aqui para mostrar para eles. Espera aí. Tá. Gente, qualquer coisa, só para adiantar, assim, se vocês não conseguirem postar aí na plataforma, no drive do e-mail e a senha que está no nosso WhatsApp, tem todos os trabalhos que já foram passados para a gente. Então, os arquivos estão todos lá. Aí, se por um acaso vocês não acharem aí, vocês conseguem achar lá, tá? Legal, Laís. É que aqui no chat o Tim está dando um tilt na hora de postar. A gente consegue postar na nossa turma. Então, eu estou postando na minha, e aí depois a Marta posta na dela. E os meninos aí têm a senha, então, do Drive para poder buscar caso não encontrem. Certo. Sim, aí qualquer coisa, só pedir para mim que eu mando. Tá. Cadê os trabalhos de paisagem? A pessoa não acha agora. Eu tenho aqui, se você quiser. Ah, pode postar, Raquel. Eu tenho vários. O problema é achar a pasta. Meu Jesus, misericórdia. Peraí. 300 pastas aqui. Só um minuto. Professora. Nossa, mandei imprimir, inclusive. Olá, oi, pode falar. É o Felipe que tá? Eu queria tirar aquela dúvida que eu falei com você pelo chat, tá. buscar uma atividade. Olha, tá Pessoal, imprimindo, gente. Imprimindo o plano de atividade. É o seguinte, na plataforma, a gente tem, então, duas atividades esse mês, né? O círculo RYB e o ambiente pintado com a tríade de cores primárias. Aí o Felipe me perguntou outro dia, se ele postar, por exemplo, o RYB na primeira quinzena, e depois ele for postar o ambiente, né, dia 20, dia 25, dia 30, o que vai acontecer? Se a primeira postagem dele vai sumir? Vai sumir, Felipe. Aí eu me certifiquei com a Monique e com a Deise, que é a coordenadora do Centro Paula Souza, e ela disse o seguinte, oriente os alunos que eles podem postar a primeira atividade na primeira quinzena aí, sem problema, só que quando você for colocar a sua segunda atividade, você posta a primeira de novo junto, tá? Para que não ocorra, por exemplo, o professor alegar que você entregou só uma. Então, quando você for postar a segunda, o que vai acontecer? Você vai descompartilhar aquela primeira e você posta de novo, mas você posta as duas, a primeira e a segunda, tá? Não sei se você está entendendo o que eu estou explicando. Entendi, sim. Entendeu? Então, gente, isso aí é para todo mundo. Eu tive que falar isso em todos os módulos, porque o pessoal realmente ficou com essa dúvida. Por exemplo, e a própria Deise, ela não soube, ela falou, Marta, eu acho que realmente vai acontecer isso. A segunda atividade vai eliminar a primeira. E aí, por exemplo, se o professor deu um prazo até o dia 30, e o professor ainda não corrigiu a primeira, dentro dessa primeira quinzena, ele vai entender que o aluno só postou uma, ele não postou as duas. Então, eu estou orientando vocês, mesmo quem já postou lá o primeiro círculo cromático, posta de novo junto com a segunda atividade, tá? Para vocês não correrem o risco de ficar sem nota, tá bom? Tá bom, obrigado, professora. Imagina. A Raquel está postando, gente, a primeira atividade que eu peço é um desenho livre. Eu peço de preferência uma paisagem para que os alunos possam trabalhar livremente
e descobrir um pouquinho o que é, né, trabalhar com esse lápis de cor, principalmente para quem comprou o lápis aquarela, né? Então, os alunos fazem lá o desenho livre que eles querem, a paisagem, o desenho, e aí utilizam, né, o lápis de cor, e eu ensino na sala de aula algumas técnicas para aquarelar. Mas eu vou mandar para os alunos que entraram agora alguns vídeos ensinando vocês a utilizarem o lápis aquarela, tá? Normalmente em sala. Normalmente em sala. Eu ainda tenho os vídeos, eu encaminho para eles. Ah, você tem, Laís? Ótimo. Tenho, eu guardo tudo. É ótimo, sabe por quê? Porque em sala de aula, eu monto grupinhos na minha mesa lá do professor, e aí eu faço ao vivo ali, eu vou mostrando as técnicas, né? E os alunos vão olhando, eu vou fazendo e falo, olha, gente, aqui você pode fazer assim, você pode, para fazer vegetação, né? Você pode usar o pincel batidinho, você pode raspar o lápis, a ponta do lápis de cor, passar o dedo, que fica mais suave. Então, eu vou ensinando as técnicas na sala de aula, né? Fazendo ao vivo. Mas como a gente foi tentar, eu e a Raquel outro dia, fazer filmando, ela filmando eu, aí tinha um monte de sombra, né? A luz não é adequada, não estava ficando legal. Aí eu mandei alguns links com vídeos, né, ensinando a utilizar o lápis aquarela, tá? Mas já tem bastante trabalho bonito que os alunos postaram. Então, vejam, gente, característica do lápis aquarela. Ela é manchada, ela não é igual uma tinta acrílica ou uma tinta óleo, né? Que você vê um quadro que uma tinta óleo, você fala, ai, mas aqui nesse céu tem umas falhinhas, não é falha. Isso é a característica do lápis aquarela mesmo. Ele fica meio manchadinho mesmo, né? Porque ele é a base de água, né? Então, quando você pinta e depois você vai aquarelar, realmente fica, né? Um pouquinho, né? Mas olha que lindo, né? Tem várias tonalidades que você pode trabalhar, né? Só tomem cuidado. Aqui nessa água, a pessoa pintou rabiscando. Ela não pintou o trabalho, ela rabiscou. E aí, mesmo aquarelando, não saiu o rabisco. Então, tomem cuidado na hora de pintar. Deitem o lápis, não pintem com ele muito em pé. Deitem o lápis para que ele passe suavemente no papel, né? Para que vocês não risquem a folha, tá? Essa atividade, Raquel, é da turma que postou na plataforma esse semestre? É porque tem umas que eu não... tem umas que eu não vi. Tô passando da sala deles mesmo. Tá. Ah, porque eu tô vendo que eu não conhecia as atividades. Eu falei, ué... Então, gente, aqui, ó, não é uma paisagem, né? A pessoa, eu deixei, bastante gente pergunta, professor, eu posso, ao invés de uma paisagem, fazer um outro desenho, né? Como eu falei que é uma atividade livre, é óbvio que eu deixei, né? E olha que resultado lindo. E aí, para um pouquinho aí, Raquel. A gente tem aluno que falou assim, ai, professora, que vergonha de postar, meu trabalho está muito infantil, né? Gente, ninguém aqui nasceu artista ou tem a exigência de ser um artista, né? Então, eu sempre oriento assim, olha, se você fizer um desenho muito simplesinho, é óbvio que ele vai ficar meio infantil, né? Mas também eu não posso exigir muito, né? Então, aqui a gente percebe, é um desenho bem simples, né? Umas montanhas aqui, né? Um barquinho, ele tá bem simples, bem... poderia ter elaborado melhor essas montanhas, né? Mas aqui o objetivo final, na verdade, é que para eu perceber como que a pessoa tá trabalhando aí, dominando a pintura aí com o seu novo lápis de cor aí, né? Então, eu percebo que a pessoa, apesar de tímida, aquarelou, ela se esforçou, né? Então, a gente faz uma análise, não comparando os trabalhos. Eu não vou comparar esse trabalho com aquela arara. Talvez a pessoa que fez a arara, ela já tenha um domínio
de técnicas de pintura e de lápis de cor, né? Então, eu não posso, olha, ela tem um domínio aqui de luz e sombra, olha as folhas, né? 2 tonalidades ou 3 de verde aqui, né? E mesmo nas penas aqui. Então, eu não posso dar nota comparando os trabalhos. É claro que esse trabalho aqui foi muito mais elaborado, tem muito mais, né, coisa aqui para eu observar do que aquela paisagem. Mas como eu não posso exigir que os meus alunos sejam, né, artistas, né, eu preciso olhar como é que ele está utilizando o lápis de cor, que é isso o meu objetivo, né? Então, o desenho pode ser simples, desde que ele aplique corretamente a técnica do lápis de cor. Tem gente com a mão levantada. Já foi a pergunta, será? Deixa eu ver, peraí. A Bitia. Oi. Sobre a impressão do círculo. É numa sulfite normal? Então, a gente pediu para fazer num Canson ou num sulfite 180. Por quê? Se você for aquarelar principalmente, o sulfite normal, ele vai enrugar, tá? O sulfite comum, ele não foi feito para receber pincel com água. O sulfite comum vai rasgar, furar, ou ele vai ondular quando você passar o pincel com a água ali. Então, para quem vai imprimir, procure imprimir num sulfite um pouquinho com mais qualidade, tá? Pode comprar avulso na papelaria, não precisa comprar o bloco de Canson já, se você não tem condições. Você compra lá 5 folhas de sulfite 180. 180 é a gramatura da folha. A folha 180 é de excelente qualidade, tá? Então, você pede lá na papelaria, olha, eu quero folha avulsa, sulfite 180 miligramas. 140 ou 180, tá? O bloco de Canson, normalmente, que a gente compra, ele tem 140. Mas, se você for comprar o sulfite direto, já compra um melhor ainda, um acima. 180, ele não é muito caro, né? E você pode fazer a sua pintura ali com o pincel, passar, aquarelar, que ele não vai rasgar, ele não vai furar, nem ondular, tá? E lembrando que quando a gente fala papel Canson, Canson é a marca, né? É um papel para desenho, né? Com essa gramatura mais forte. Então, pode ser de outra marca que vocês, quando forem adquirir, tá bom? Nossa, Canson é o nome da marca. Disso. Canson é a marca, tá? A gente tem, normalmente eu compro, deixa eu ver aqui, minha capa tá aqui. Eu compro outra marca. E no círculo não faz o contorno com nanquim? Não, é só para legenda. Só para legenda. Você pode passar a canetinha só na legenda. Mas quando você for na papelaria, você fala assim, olha, eu quero um bloco de papel para desenho, não exatamente da marca Canson, tá? Então, ele vai ter outras marcas lá disponível, tá bom? O Canson, normalmente, ele é um pouquinho mais caro, porque ele é mais famoso para essa área de desenho. Mas a gente tem outros papéis semelhantes ao Canson, ou até melhores que o Canson, né? Mas que não são tão famosos. Mas, como às vezes os alunos vêm e falam, ai, professora, eu não posso comprar o bloco agora, né? Então, eu falo, então compre a folha avulsa, tá? Então, se você for comprar um sulfite, compre um sulfite 180 miligramas, que ele é bom também. A diferença do Canson para o sulfite se você pegar o papel Canson na mão, você vai ver que ele tem uma textura, ele parece que ele é xadrezinho. Você passa a mão assim na superfície, você vai perceber essa textura do Canson. Para que serve essa textura? Para ela absorver o grafite do lápis de cor, tá? Por isso que ele é mais indicado para pinturas. Então, e o sulfite liso, quando você pinta, né? O sulfite liso, ele não absorve tanto o grafite, né? Então, a qualidade final realmente é diferente. Mas a gente não pode exigir que vocês comprem, né, exatamente a marca do material que a gente está pedindo, né? Vocês vão comprar o que vocês tiverem possibilidade de comprar, tá? Então,
Eu não acho que os desenhos que a Raquel mostrou, nenhum estava no Canson, estava, Raquel? Acho que não. Então, exatamente, por isso, deixa eu ver se eu consigo abrir, não vai dar. Marta, oi. Sem querer cortar, já cortando, já acabou a aula, só para eles não... Ah, nossa, é verdade. Não ficarem além do horário. Além do horário. Eu vou só abrir um arquivo aqui para você, eu vou mandar no grupo, tá? Eu vou mostrar só a primeira e a segunda imagem, para quem gosta. São imagens feitas com lápis aquarela, tá? Para quem vai fazer agora, pode até pegar uma dessas imagens, assim, se inspirar nela e fazer, tá? Abriu, Raquel? Abriu. Então, gente, eu vou mandar esse arquivo no grupo, a Laís vai postar para vocês, né? Eu vou mandar para a Laís, ela põe no grupo. Então, percebam aqui na esquerda essa árvore, tem no mínimo 3 tonalidades de verde ali, né? Então, a qualidade do lápis aquarela é essa, né? Olha esse arbusto aqui, né? Essa arvorezinha aqui, também tem 3 tonalidades de verde, o verde mais escuro, um verde mais esmeralda e o amarelo esverdeado, né? Que é aquele verde bem clarinho, né? Então, percebam que a aquarela tem infinitas possibilidades para a gente trabalhar, né? Então, aqui é uma aquarela de bisnaga, tá? Que tá esse exemplo aqui, né? Antigamente só existia a aquarela de bisnaguinha. Ela era uma aquarela importada, cara. E aí tiveram a brilhante ideia de lançar o lápis aquarelável, né? Que faz o mesmo efeito quase o mesmo efeito daquela aquarela de bisnaga, né? Então a gente tem várias fachadas aqui. Eu vou mandar no grupo ainda hoje para a Laís colocar. E se alguém ainda que não fez o trabalho livre aí da paisagem quiser se inspirar em alguma dessas daqui, né? Queria estar aqui agora, gente, na Grécia. Eu também. Pois é, infelizmente não vai dar. Mas se bem que o pôr do sol lá tá aglomerado, não quero mais agora não. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, eu vou passar para vocês então, tá? Espero que vocês tenham entendido, né, os trabalhos que a gente passou. A Laís vai repostar para vocês, então, os vídeos, né, para vocês aprenderem a trabalhar com o lápis aquarela. E tem aqui mais um pouquinho. Oi? Já mandei lá no grupo o link dos vídeos. Já mandou? Olha, tá vendo como ela é rápida? Excelente. Laís, já eu te mando esse arquivo aqui, tá? Que eu mostrei agora, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade, ficar até agora com a gente aqui. E a gente deseja aqui para quem iniciou agora, né? Boa sorte, que a gente cresça junto aqui, enquanto grupo, né? Aqui de design. E sejam bem-vindos, tá? Um beijão para todos, boa noite. Andréia, quer falar algo? Sim, só uma dúvida. Então, eu tenho 3 atividades para fazer. Que é o desenho... Só 3, Andréia. Só 3, só. Não, 2, né? Não, é o desenho... 3, Raquel. É o desenho, a paisagem aquarelada, o círculo, e o ambiente. E o ambiente, que esse ambiente eu posso imprimir e pintar, correto? Isso, exatamente. Então, fique sossegada que eu acredito que a gente vai estender o prazo para vocês, tá? Certo. Tá bom, gente. Muito obrigada. Boa noite. Procurem postar as atividades de setembro e aí a gente estende o prazo da de agosto. Ou seja, essa paisagem que eu acabei de mostrar, deixem por último para fazer, tá? Tentem entregar as de setembro no prazo, né? Que é até dia 30. E aí, essa de agosto, a gente estende o prazo para vocês, tá bom? Tá, joia. Pessoal, boa noite. Obrigada por terem participado, ficarem até agora. A Laís, né, que é a representante, disponibilizou também a participar. Que está sempre aí fazendo a ponte para a gente. Muito obrigada. E sejam bem-vindos mais uma vez. Bom fim de semana. Provavelmente vocês vão trabalhar bastante no fim de semana, mas aproveitem também e descansem. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada, beijo. Gente. Tchau. Viu? Se tiverem dúvidas quanto ao papel que eu expliquei aqui só falando, pode perguntar no chat, tá bom?